Tudo bem, minha gente? Graça e paz para todos. Queremos agradecer a presença dos nossos amigos que estão aqui. Vocês estão vendo aí os irmãos que estão conosco, os amigos, que nós estamos em construção. Então, vão nos desculpando, mas logo, até o final desse mês, esse forro estará terminado e aí nós vamos para as outras etapas. Então, estamos prosseguindo, estamos avançando. E certamente Deus tem muita coisa a fazer, e Ele conta com pessoas, Ele conta com gente. Amém? Hoje é o dia da ceia do Senhor, um momento muito especial, muito propício. E esse texto que nós vamos ler agora, que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, fala justamente sobre Jesus, aquele que nos amou, aquele que se doou, aquele que é a nossa esperança viva. E eu gostaria que você pedisse ao Senhor, para que pudesse falar o seu coração, para que pudesse falar com você de tal forma, que você saia daqui edificado. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor, para que possa falar conosco. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, e a Tua palavra vai ser lida agora, vai ser ministrada. E nós pedimos a instrumentalização do Espírito Santo do Senhor. Que nós possamos nos envolver nas Tuas sagradas Escrituras. Que nós possamos nos envolver naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Pedimos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Abra você a sua Bíblia, você que tem o seu exemplar bíblico. Nós vamos colocar aí no Data Show, a minha versão é a NVI. Mesmo assentados com toda a reverência, vamos ler esse texto sagrado, esse texto muito bonito, que certamente vai falar o seu coração. Antes do pastor levar a palavra, Deus fala conosco através da palavra. Então, se Ele falou comigo, certamente vai falar também ao seu coração. Amém? 1 Pedro capítulo 1, do verso 18 ao verso 21. Diz assim um texto sagrado: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Que Deus possa aplicar esta palavra no meu, no seu, no nosso coração. Queridos, nós queremos destacar aqui 3 manifestações. Nós vamos organizar esse momento aqui em 3 momentos, 3 tópicos que estão muito presentes nas palavras petrinas aqui, nessa homilia, nessa palavra que foi lida nesse momento. E certamente nós vamos partilhar e vamos refletir, lembrando do sangue, lembrando do corpo de Cristo. Pedro está dizendo 3 coisas aqui no texto. Pedro está falando de 3 manifestações, coisas que ficaram muito visíveis para a gente aqui, que podem ficar. 3 coisas reveladas através de Cristo, 3 manifestações, 3 verdades que não podem ser esquecidas. E a primeira manifestação é a manifestação do amor. Queridos irmãos, o Evangelho deixa bem claro que Jesus, a missão de Jesus foi revelar o amor de Deus ao mundo. Foi mostrar o Pai amoroso, o Deus amoroso que nós temos, o Criador amoroso que nós temos. Esse amor já havia sendo mencionado no Antigo Testamento. A ideia ali de quando Deus tira o povo do Egito, leva para aquela terra e os dá autonomia para viver. A ideia de Deus cuidar do povo, de Deus conduzir o povo, de Deus
está ali caminhando com o povo, abençoando aquele povo. Então, nós temos diversas narrativas que falam a respeito desse grande amor, do amor de Deus sobre o ser humano. Mas em nenhum momento esse amor de Deus se transformou em algo tão visível, tão tangível, tão concreto como nas narrativas sobre Jesus. Jesus foi a grande manifestação do amor de Deus, a grande visibilidade do amor de Deus, pelo fato que Ele nos amava e Ele continua nos amando. Isso fica muito evidente quando Pedro aqui no texto faz essa comparação, quando o texto vai dizer, que vocês não foram comprados por ouro e nem prata, vocês foram comprados numa versão mais ligada ao original, a derivação é comprados mesmo, comprado. Então vocês foram comprados pelo sangue precioso de Cristo, foram libertos, foram comprados pela vida de Cristo. O sangue dele foi derramado, então nós somos amados por Deus. Você é amado por Deus, você é amada por Deus. O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer isso em Romanos capítulo 8. Ele vai expressar aquele que nem mesmo o seu filho, o seu próprio filho, poupou, antes o entregou por todos nós. O mesmo Paulo vai expressar também que Deus demonstrou o seu amor através do seu Filho, dando o seu Filho. Então, olhando aqui para as Escrituras, esse amor muito concreto, muito palpável, muito real, ele se amplia, ele se aprofunda de maneira muito especial pelo fato do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E essa manifestação, ela se dá, é uma relação de Deus nos amando, porque Deus nos criou, Deus nos formou, Deus nos redimiu, Deus nos criou e enviou Jesus. E Jesus diz lá nos evangelhos que nos amou até o fim, disposto a pagar e pagou, foi até as últimas consequências. Então fica muito claro o amor de Deus por nós. Você que está aqui nessa noite, você precisa ter esta percepção do amor de Deus, que vai muito além de palavras, de falácias. Foi um amor que foi demonstrado na cruz. Então, essa é a primeira demonstração aqui, da qual Pedro fala, a primeira manifestação que tem que vir à nossa mente quando nós estamos passando por alguma privação da vida, quando nós estamos diante de uma situação muito tormentosa. Lembrar do amor de Deus que está no nosso coração, que está na nossa vida, e isso vai ser confortador para que eu possa continuar nas demandas da vida existencial. Lembrar desse grande amor, esse grande amor aqui, trazer a lembrança que é muito mais que o ouro, que a prata, foi a própria vida do seu Filho. Isso nos conforta. Então, Deus, Ele ama você. Deus se entregou por você. E eu olho para o texto aqui também e vejo uma segunda manifestação, que é a manifestação da redenção. Deus não só nos ama, mas esse amor se transforma num ato muito concreto. Esse amor se transforma num ato de dar a própria vida em favor dos seus, de nos redimir. Porque, queridos, o amor, ele só é conhecido quando ele é experimentado. O amor só é conhecido quando, de fato, há uma encarnação. E aqui, em Jesus, foi muito mais do que uma ideia de Deus. Foi muito mais do que um sentimento de Deus.
Foi o próprio Deus aqui se encarnando, corporificando, para nos redimir, é o que o texto nos fala, e Pedro vai nos falar sobre isso. E eu frisei aí em letras vermelhas, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. Olha que texto lindo aqui. Então, olhando para o texto, Deus não é alguém que nos ama apenas em palavras. Esse Deus que nós servimos não é alguém que nos ama somente um amor distante, aquém, alheio. Não, esse Deus aqui é alguém que transformou esse amor numa encarnação, como eu falei, numa incorporação do amor, ou seja, um gesto concreto, um gesto tangível em algo que pode ser experimentado. O grande amor, ele se dá quando nós fazemos algo para o outro. Nós temos que seguir o exemplo do nosso Deus. Quanta gente que está frustrada na vida, quanta gente aí que está passando por tantas tragédias, tantos problemas, tantas dificuldades. Olhe para esse Deus que se encarnou, nos redimiu, se fez carne, foi banido pela sociedade da época, um Deus que foi marginalizado, cuspido, passou tudo que um malfeitor poderia passar. No entanto, ele tinha um propósito, o amor de Deus estava nele, sobre ele, ele sendo o próprio Deus, o amor desse grande Deus que foi possível no sentido de nos dar uma vida melhor, porque nós estávamos perdidos, todos aqui estavam perdidos. Paulo vai nos levar a essa reflexão. Estávamos perdidos nos nossos pecados, nas nossas concupiscências, mas Deus nos resgatou através de seu Filho, e é esse Deus aqui que é capaz de fazer tudo aquilo que ninguém consegue fazer. Então, queridos, o amor de Deus, ele se transformou de forma concreta, num gesto, ele se doou, e nada mais precisamos fazer. Todo o sacrifício foi pago. Pedro vai até falar dos sacrifícios do Antigo Testamento. Havia um animal, não precisa mais de animal. Ele foi para o lugar, ele se sacrificou, não precisamos fazer nada. Todo o sacrifício foi pago, e isso quer dizer nascer de novo, isso quer dizer conversão, isso é o Evangelho, quando nós entendemos esse amor, e quando nós entendemos que Ele se doou para nós, e nós com uma vida de contrição, nós vamos nos doar para Ele, no sentido de reconhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Então houve ali uma manifestação do amor de Deus, que se transformou numa redenção, se transformou numa redenção. Mas também eu aprendo aqui, por fim, uma terceira manifestação, que Pedro vai dizer no texto. Deus veio, e isso nos dá esperança, para continuarmos na nossa vida, porque Ele também é a nossa esperança. Está aí no verso 20. Então nós temos aqui, meus irmãos, um Deus que nos amou, um Deus que se corporificou. Então nós temos essa esperança para continuar na jornada da vida, Jackson. Aqui é uma manifestação do amor de Deus. Olha, vocês são amados, vocês são redimidos por Cristo. Cristo pagou um preço por vocês. Não precisam fazer nada. E agora aqui, há então uma manifestação de esperança. E esta ideia de esperança aqui, como Pedro está falando, está ligada à ideia de ressurreição. Ele diz, Ele deu o seu sangue. Ele morreu, mas Ele ressuscitou.
Então Ele é a nossa esperança, está aí no texto. E esse amor, essa redenção são manifestados a nós para nos conduzir na trilha, na estrada da esperança. Isso jamais vai se acabar, jamais vai se acabar. E nós podemos perceber que há uma esperança macro e há uma esperança micro. A esperança macro é aquela que transcende a vida. A esperança macro é daquela grande frustração que o ser humano tinha, o medo da morte, o grande temor à morte. Mas essa esperança macro nos faz ver que Jesus ressuscitou, venceu a morte e nós ressuscitamos com Ele. Tem a ver com essa transcendência da vida além desta vida aqui. Esta é a esperança macro. Esperança que nós temos, que podemos passar por qualquer coisa, mas sabemos para onde nós estamos indo. Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai. Essa é a esperança macro que foi conquistada na cruz do Calvário. Não precisamos temer a morte, porque nós falamos sempre em momento fúnebre, falar da morte na perspectiva do Evangelho é falar de vida, porque nós não morremos, nós só saímos desse momento aqui transitório e vamos para a casa do Pai. Mas também há uma esperança micro esperança, que é a renovação da esperança no nosso dia a dia, que é a renovação do nosso cotidiano. Quando nós passamos pelas mortes cotidianas, quando nós passamos por aqueles problemas tão difíceis, talvez fracassos que nos acomete, momentos difíceis, conturbados, quando a gente se frustra na vida, ou quando nos gera uma tristeza, nós passamos por muitas tragédias, por muitas falências que vão acontecendo no nosso cotidiano, e que isso vai se manifestando. Mas a esperança micro é que nós sabemos que Jesus também ressuscitou para nos dar uma esperança de continuarmos. Jesus também ressuscitou para nos darmos uma esperança de uma vida de contentamento. Jesus ressuscitou para nos darmos esperança que, se estamos vivos, a vida ainda não acabou. Há coisa a ser feita, temos que enfrentar o dia a dia, na certeza que Deus é Deus, Deus é Senhor, está acima de todas as coisas, e que para Ele nada é impossível. Então talvez você está passando por mortes cotidianas, mortes internas, mortes que você olha à sua volta e você não sabe o que fazer para esses momentos também, que Jesus ressuscitou, para nos ressuscitar dessas mortes cotidianas, e fazer com que nós superemos essas mortes cotidianas, e que ressuscitemos, para recomeçar, para continuar, para caminhar, para se levantar, mesmo que a gente venha cair. Mas quando nós olhamos para esse Deus, que demonstrou o seu amor, mandando o seu Filho, nós temos esperança para continuar labutando na vida. E é sobre essa esperança aqui que Pedro estava falando. Pedro aqui estava falando para aquelas igrejas que estavam sendo perseguidas pelo Império Romano. Pedro aqui então estava querendo confortá-los. E Pedro aqui estava dizendo: olha, essas mortes que vocês estão passando, essas perdas que vocês estão passando, esses momentos conflitivos que vocês estão passando, essas intempéries que vocês estão passando, olha, Jesus é a esperança. E Ele não está longe, não está distante. Então Jesus ressuscitou para uma grande ressurreição final,
mas também ressuscitou para as nossas ressurreições cotidianas, todas as vezes. Quando nós olharmos para esse Deus, vamos respirar, vamos tranquilizar, vamos ter a certeza, vamos firmar os pés no chão para continuar caminhando, mesmo apesar das dores, mesmo apesar das complicações, das provações que nós tenhamos de passar. Essas são as ressurreições de cada dia. Então aqui nós falamos de 3 manifestações que Pedro vai nos ensinar. A primeira manifestação do grande amor de Deus, que se deu de forma completa na pessoa do seu Filho. E o seu Filho então demonstrou se doando, redimindo aqueles que eram seus, aqueles que seriam chamados de filhos, aqueles que iriam se converter, aqueles que desde antes da fundação do mundo já foram, pela presciência de Deus, escolhidos. E Ele é a própria esperança. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando o amor que Deus revelou através de Cristo, como nós lemos aqui no texto. Deus se revelou em Jesus Cristo e veio trazer esse grande amor. Mas também quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a redenção que temos em Cristo, seu sangue derramado por nós, para sermos redimidos. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, também nós estamos celebrando a esperança da vida após essa vida e também a esperança das ressurreições cotidianas da vida. Que você possa nesta noite refletir sobre isso, nesse grande amor. E Deus em Jesus nos mandou participar da ceia, desse momento tão memorável, tão seleto, tão bonito, que nós podemos sermos transportados mentalmente falando, lá naquele momento em que Jesus estava ali, ceando com seus discípulos, e você, eu, todos nós somos discípulos e discípulas de Jesus, e o Deus Trino está aqui presente, e é o que nós vamos fazer nesta hora, esse amor que foi revelado na pessoa de Jesus. Nós temos então essa esperança para continuar. Quero convidar você, que já passou pelas águas batismais, você que já é membro de alguma igreja, se coloque de pé. Quero te convidar a participar desse momento, ceia do Senhor, mesmo sendo de outra denominação, mas está convidado a participar. Quero convidar os diáconos a virem à frente. Esse grande amor foi nos dado, e nós, como filhos e filhas, temos que nos entregar, corpo, alma e espírito, por esse Deus maravilhoso. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esses elementos. O pão representa o corpo de Cristo que foi dado por nós, e o suco de uva representa o seu sangue que foi derramado em favor de muitos. A Bíblia nos fala que Jesus nos advertiu a igreja que deveria fazer isso até que Ele voltasse. Então o que nós estamos fazendo aqui é cumprimento daquilo que Ele designou. Então vamos participar da ceia do Senhor com um coração quebrantado, um coração contrito, um coração grato ao Senhor, um coração generoso, de saber que tudo aquilo que Ele fez foi por mim, foi por você, foi por nós. Pai querido, nesta hora nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão seleto, Pai. Nós tão indignos, tão frágeis, tão pecadores, mas através do Teu Filho Jesus, através do sangue derramado, nós podemos ser chamados de filhos de Deus, através do Teu sangue. E obrigado por esse momento aqui, Pai. Nós somos Seus discípulos e discípulas. Depois de tantos anos, mas podemos ser chamados. E o Senhor mandou que a igreja fizesse isso até a Sua volta.
E nós te damos graças por esses elementos que representa de forma simbólica teu sangue, teu corpo, que foi moído na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. A culpa era minha, era sua, mas nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. E é por isso que estamos aqui, gente, pelo preço que Ele pagou. É por isso que temos que ter um coração contrito, um coração reconhecedor, generoso, um coração aberto para dizer: Senhor, eis-me aqui, faça o que Tu queres comigo. Tudo que o Senhor fizestes na cruz foi por mim. Então eu quero andar contigo, eu quero que a história do Senhor esteja na minha vida, no sentido de eu ser aquilo que o Senhor sonhou para que eu fosse. Esse sangue foi derramado, esse sangue, esse corpo foi doado por mim e por você. Alguém deixou de receber um dos elementos? Levante a mão lá atrás, por gentileza, lá no final. Desse lado aqui, mas alguém deixou de receber? Se você ainda não abriu, troque com seu irmão. Troque com seu irmão aí e diga para ele que o amor de Deus está sobre a vida dele. Pode falar. Fala aí, o amor de Deus está sobre a sua vida. A redenção foi para você e há uma esperança. Vamos continuar, não vamos parar. A esperança de um céu e a esperança que aqui também todos os dias, mesmo que haja dificuldades, mas Ele nos dá força, vai alçar os nossos sapatos para nós passarmos por qualquer tipo de pedra, porque Ele é Senhor. Amém, igreja? Você trocou aí? Amém? Vamos ter essa certeza. Vamos ter essa certeza. Amém. A Bíblia diz que todas as vezes que nós comermos e bebermos, nós estaremos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Até que Ele venha. Então, enquanto nós vivermos, nós vamos fazer isso, porque foi uma ordenança de Jesus. Cadê os nossos irmãos que se batizaram a primeira vida agora? Eles vão estar ceando. Olha que maravilha. Primeira vez. E teve um que falou para mim hoje assim, ó. Um jovem desses que se batizou falou assim: pastor, a minha vida não é mais minha, é de Jesus. Amém. Só o Evangelho pode fazer isso. Só o sangue de Cristo pode fazer isso. Só a redenção em Cristo, de Cristo, pôde fazer isso com esse jovem. Jesus estava ali então, com seus discípulos. Jesus pegou o pão, e penso eu, não tinha essa mesa, mas penso que ele estava lá sentado, e eles ficavam sentados mesmo. E aquele pão grande, não era esse pãozinho que nós utilizamos. E penso que ele começou a falar, né? Esse é meu corpo, que vai ser dado por vós. Fazer isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Todas as vezes. Em outra narrativa ele fala: olha, vocês estão comendo, vai ter um tempo que vocês não mais me verão face a face, mas vai chegar um dia em que nós estaremos juntos, ceando juntos, face a face. Então, gente, em memória desse Jesus, pega esse pão e coma, em memória de Jesus comamos. E depois Jesus pegou aquele vinho, e também olhando para os seus discípulos, e olhando para mim e para você, porque o nosso Deus é um Deus atemporal. Olhando para os seus discípulos, Jesus expressou: olha, isto é meu sangue, que vai ser repartido por vós. Esse sangue é o Novo Testamento, é a nova aliança. É esse sangue que vai fazer com que vocês, mesmo com seus pecados, mesmo com seus flagelos, mesmo com as suas miserabilidades, mas o meu sangue, ele é capaz de apagar tudo isto. Então fazei sempre isto em memória de mim. Bebamos, minha gente, em memória de Jesus. Todos. Vamos orar.
Agradecendo ao Senhor. Amém, Jesus. Vamos continuar cantando. Vamos adorar o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Ele vem. Ele vai vir. Ele vai buscar a sua igreja. Você está preparado? Você está preparado? Então cante. Exalte ao Senhor. Dignifique o santo nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar.